Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje, pela bondade do nosso Deus, daremos continuidade ao estudo das lições bíblicas do quarto trimestre de 2020 da classe dos adultos, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Especificamente, estudaremos a lição de número 5 para o dia 1º do mês de novembro de 2020, o lamento de Jó. Mas claro, antes de iniciarmos esta aula, eu já quero te pedir, gostou? Deixa o seu joinha, faça os seus comentários e compartilhe com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal para a glória do nome de Jesus e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Vamos iniciar a aula de hoje. O texto áureo da nossa lição encontra-se no livro de Jó, capítulo 3, versículo de número 24. Assim está escrito: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. A verdade prática nos diz o seguinte: o sofrimento pode nos levar a situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. O texto base da nossa lição, a leitura bíblica, encontra-se no livro de Jó, capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 26. Está escrito assim: depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite e não se goze entre os dias do ano e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha. E não veja as pestanas dos olhos da alva, porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Por que não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Por que me receberam os joelhos, e por que os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Versículo 14. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificavam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como o aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte
e ela não vem. E cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam, achando a sepultura. Porque se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive cansado, nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Queridos irmãos, queridas irmãs, na lição anterior, nós estudamos a respeito do drama vivido por Jó. Na lição passada, vimos que Jó sofreu uma série de calamidades que sobrevieram sobre a vida dele. Do estado de riqueza e prosperidade, Jó passou a viver na diversidade. Seus amigos, portanto, foram consolá-lo, mas ficaram sem palavras ao contemplarem seu debilitado estado de saúde. Contudo, depois de 7 dias, Jó rompeu o silêncio com um lamento que veio do fundo da sua alma. Nesse lamento, Jó mirou o dia de seu nascimento e, através de 3 perguntas, desabafou tudo o que sentia naquele momento. E neste desabafo, repito, ele vai expressar 3 perguntas que nortearão a lição de hoje. Que perguntas são estas? Por que nasci? Por que não nasci morto? E por que ainda continuo vivendo? A angústia era tão grande que Jó estava pensando ou pensou que a morte era a solução para os seus problemas. Logo, o ponto central da lição de hoje é o seguinte: o lamento de Jó revela toda a sua dor como ser humano. O comentarista da lição, no primeiro tópico, ele já vai mostrar para nós que neste seu lamento, Jó faz a seguinte pergunta: por que eu nasci? Ora, a dor de Jó era profunda e somente a poesia poderia expressar toda a carga emocional vivida por Jó. Como nós vimos, o livro de Jó é um livro poético e a poesia, essa literariedade do livro de Jó, permite-o se expressar de uma forma fantástica, através da qual ele expressa toda a carga emocional em decorrência do sofrimento que ele estava vivendo. Nesse poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento de Jó. Por que nasci? Ora, esse questionamento, ele sai do íntimo da alma de Jó, assim como ocorreu com a alma do salmista, conforme nós verificamos no Salmo de número 130, versículo de número 1. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Semelhantemente, o profeta Jeremias expôs os seus sentimentos diante de seus conflitos, conforme nós percebemos ou observamos no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 20, nos versículos 14 ao versículo de número 18.
que nos diz o seguinte: maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu à luz, não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse, e ouça ele clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido, porque não me matou desde a madre. Ou a minha mãe não foi minha sepultura, ou não ficou grávida perpetuamente? Porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam os meus dias na confusão. Sendo assim, percebemos claramente que Jó não está sozinho em lamentar diante da dor. Na verdade, a dor e o sofrimento são companhias indesejáveis, é verdade, mas são companhias que seguirão todo e qualquer ser humano. Contudo, mesmo diante deste sentimento profundo de tristeza, Jó lamentando, mas Deus o conhecia. Ele vai continuar a respeito deste lamento, deste questionamento, e nós vamos perceber que neste momento de dor, em nenhum momento Jó amaldiçoou a Deus, embora a sua esposa tenha lhe dito: Jó, amaldiçoa a Deus, embora as circunstâncias que o cercavam eram terríveis, eram destruidoras, mas Jó, em nenhum momento ele vai amaldiçoar a Deus. Em vez disso, ele vai amaldiçoar o dia de seu nascimento. Bem, no lugar de ser ocasião de uma grande celebração pelo dia do nascimento de uma criança, Jó amaldiçoou esse dia por causa de todo o sofrimento que ele estava passando, pois ele havia perdido todos os seus bens, ele havia perdido todas as suas fazendas, os seus servos haviam morrido, seus 10 filhos haviam morrido e, para completar, ele perdeu a sua saúde. Para Jó, esse dia, o dia do seu nascimento, deveria ser apagado da memória, deveria ser apagado da história. O comportamento de Jó, ele simplesmente se assemelha ao comportamento de todos os homens. Ora, é da mesma forma que nós muitas vezes nos sentimos. Um dia em que tudo foi mal e temos desejo de nunca mais lembrá-lo. Faz parte do ser humano buscar esquecer os dias de sofrimento. Todavia, nós precisamos entender, e hoje, mais do que nunca, uma vez que nós temos a palavra de Deus que nos orienta, que nos ensina, que nos mostra o exemplo de Jó, hoje, mais do que nunca, precisamos entender que o sofrimento ele é pedagógico. Na hora, nós não poderemos compreender o porquê do sofrimento. Entretanto, nós precisamos compreender que todo e qualquer sofrimento que nos sobrevém deve nos ensinar
alguma coisa. Jó continua neste seu estado de profunda angústia, desejando simplesmente que o dia do seu nascimento não tivesse existido. Com outras palavras, Jó está dizendo: eu não queria estar vivo no lugar da luz que raiou por ocasião do seu nascimento e que revelou todo o seu sofrimento. Ele desejou que as trevas dominassem. Por que Jó deseja isso? É simples, porque em vez da paz, ao invés da paz, veio a dor. Em vez da ordem, veio o caos. Desse raciocínio, Jó menciona a imagem do Leviatã. O Leviatã é um famoso e assombroso animal marinho que simbolizava o caos. Jó usa a linguagem poética, literária, o simbolismo deste animal para evidenciar que a sua vida está sendo um caos. Sim, ele recorre a essa imagem para ilustrar o momento tenebroso, devastador que ele está vivendo. Para Jó, se Deus não tivesse criado, feito aquele dia, ele não teria sido concebido. Jó não teria nascido, logo não passaria por nenhum sofrimento que ele estava passando. Mas as sagradas escrituras revelam-nos que neste mundo, sem exceção, todo e qualquer cristão neste mundo, nós passaremos por aflições. Mas a mesma Bíblia que nos mostra que passaremos aflições no mundo, ela também declara-nos que não estamos sozinhos. Nós temos a companhia incondicional do nosso amigo Jesus Cristo. Já no segundo tópico, Jó, neste lamento, a partir do versículo 11 ao 19, já nasceu. Agora ele vai perguntar: por que não nasci morto? Fui gerado, fui concebido, mas por que não nasci morto? Os intérpretes observam que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, muda. Ou seja, ele deixa de amaldiçoar o dia para reclamar deste dia. A partir desse versículo, Jó literalmente passa a reclamar por não ter nascido morto, pois para ele nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições. As palavras de Jó, portanto, revelam-nos uma coisa: ele queria descanso de todo o sofrimento. Eu vou repetir. Quando Jó questiona a respeito do dia do seu nascimento, quando Jó questiona por que não nasceu morto, na verdade, Jó, ele está dizendo: eu quero descansar de todo este sofrimento. E Deus, como psicólogo por excelência, conhecia a profundeza do coração de Jó. Sim, o que Jó pedia
era uma possibilidade real, pois muitos fetos já nascem mortos. Para ele, a morte era uma forma de descansar em paz. No entendimento de Jó, ter nascido morto era uma forma de descansar em paz. Quando Jó também questiona sobre este dia de não ter nascido morto, na verdade Jó está demonstrando o seu dilema, que aumenta cada vez mais à medida que o seu sofrimento se intensifica. Ele está convencido de que se não tivesse nascido, nada disso estaria acontecendo. Ele, portanto, desejava ter nascido morto, um feto que nunca viu a luz. Todavia, aqui convém destacar que, em nenhum momento das falas de Jó, em nenhuma parte do livro de Jó, Jó faz apologia ao aborto. Aborto não é concebível no entendimento de Jó, mas usa-o no sentido metafórico, quando Jó se refere a nascer morto, ou não ter nascido, ou ter morrido no ventre. No entendimento de Jó, para ele, metaforicamente falando aqui, é descansar do sofrimento, pois os que morreram cessaram as angústias e tribulações para as suas vidas. É isso que Jó está querendo dizer. Quem nasceu morto não sofre, não sofreu, está descansando. Ora, o sofrimento, meus irmãos, é uma realidade para todo cristão. Aliás, o sofrimento, ele assola, ele chega à vida tanto do crente, como também chega à vida do não crente. Por isso, as Sagradas Escrituras nos ensinam que enquanto estivermos aqui, neste mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto, ao sofrimento. Mas ao mesmo tempo, nós temos uma promessa consoladora. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, um texto muito conhecido. Eu quero compartilhar, eu quero fazer a leitura deste versículo com os irmãos, quando ele vai declarar as seguintes palavras: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A vida cristã, ela é carregada, ela é repleta de sofrimento. Nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo vai nos mostrar isso. Olha o que ele diz: sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, para poder então falar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É este mesmo apóstolo Paulo que vai escrever aos Romanos para instruir aos irmãos, fortalecer-lhes na fé, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele vai falar:
Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas no versículo 37 ele vai dizer: porém, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Sofremos, choramos, padecemos, mas podemos descansar na fé inabalável, porque o nosso Deus, Ele não falha e cuida de nós em todos os momentos da nossa vida. Sofremos, sim, mas estamos guardados debaixo da potente mão do Senhor. Por fim, chegamos ao terceiro e último tópico da lição, quando Jó, no seu lamento, vai perguntar: por que continuo vivo? Nasci, não morri. Por que continuo vivo? Ora, nessa terceira seção do capítulo, que vai do versículo 20 ao 26 do capítulo 3, Jó vai fazer esta pergunta: por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? As outras perguntas em questão estão nos versículos 1, 12 e 16 do capítulo 3. A palavra hebraica aqui é amel, que traduzida para o nosso português é miserável, usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que por isso, ou seja, por causa da sua miserabilidade, por causa da sua condição miserável, torna-se incapaz de exercer suas funções. O estado de Jó era deplorável em todos os sentidos: físico, material, emocional. Ele estava abalado, mas espiritualmente ele estava firmado na fé no Deus Todo-Poderoso. Mas ele sabia que a sua condição o impedia de exercer as suas funções. Com outras palavras, a vida de Jó havia se tornado intolerável. A sua condição era miserável. Por isso, diante de todas essas circunstâncias, diante de todas estas calamidades, Jó novamente volta a indagar: por que se dá luz ao homem cujo ânimo é oculto e a quem Deus o encobriu? Ele quer compreender. A verdade é que o questionamento de Jó é para compreender a razão, o motivo, a causa de tanto sofrimento, tendo em vista que aparentemente o sofrimento de Jó era injustificável, era injustificado, não tinha razão. Homem justo, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, que de uma hora para outra está numa situação miserável. Ele quer saber: por que, Deus, eu estou nesta situação? Aliás, quando nós falamos sobre esse estado de Jó, sem causa, está sofrendo sem causa, sem motivo, nós podemos fazer um paralelo com Provérbios 4:18, que diz:
o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Na literatura sapiencial, a palavra hebraica traduzida como caminho é derek, e se refere ao caminho da sabedoria de Deus que conduz a vida. Para o patriarca, para Jó, esse fato havia se tornado um paradoxo, é algo contraditório para ele, pois ele não sabia porque Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento. Mas o caminho do justo é como a luz da aurora. Ele pode desconhecer, ele pode não estar sabendo, mas é como a luz da aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Ele achava que não tinha o favor de Deus, ele achava que estava desprovido do favor de Deus, mas na verdade o favor de Deus, mesmo naquelas circunstâncias, naquelas situações, estava do lado de Jó, mantendo-o com vida, para que mais à frente, para que mais tarde, ele contemplasse a graça e a glória de Deus sendo manifestadas mais uma vez na vida de Jó, para a glória do nome do Senhor. Neste processo, nestas condições, nestes questionamentos que Jó está fazendo por conta da sua situação, nós vamos perceber que muitas vezes nos sentimos iguais a Jó. Como assim? Desorientados, passando por uma via dolorosa de sofrimento e muitas vezes sem motivos aparentes. E como Jó, não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo. Além do mais, nos nossos momentos de tristezas profundas, de angústias, nós até chegamos a pensar: Deus nos abandonou, porque nós não vemos Deus agindo. E às vezes Deus se mantém em silêncio. Todavia, nós precisamos entender que Deus sempre está do nosso lado. Sim, é preciso olhar para o alto, onde Cristo, Ele vive. Nele, em Cristo, podemos manter o equilíbrio e a confiança, mesmo durante a tormenta, e assim trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. Não é fácil, sim, meus irmãos, não é fácil manter-se de forma sábia e madura diante do sofrimento, mas à medida que nos aproximamos de Deus, à medida que mergulhamos em Sua palavra, nós vamos adquirindo maturidade e sabedoria. E eu quero ler aqui uma frase de Augusto Cury. Ele já disse: a sabedoria de um homem não está em não errar, não está em não chorar, se angustiar e se fragilizar. Jó chorou, Jó angustiou-se, Jó errou, mas a sabedoria de um homem não está em não errar, não chorar, não angustiar-se, não se fragilizar, mas em usar seu sofrimento como um alicerce de sua maturidade. Oh glória! Diante do sofrimento, nós aprendemos, nós crescemos, nós amadurecemos, e os nossos sofrimentos,
as nossas dificuldades, as nossas tristezas, servir-nos-ão como professores, serão nossos professores, e amanhã estaremos ensinando a outros para a glória do nome de Jesus. E assim, nós concluímos esta lição, que hoje, através da qual vimos o dilema de Jó, que mesmo desconhecendo a razão das adversidades que assolaram sua vida, em nenhum momento negou a Deus, nem o amaldiçoou. Todavia, ele expôs toda a sua humanidade, de forma que o leitor, que apenas o contempla, sem contudo participar, ler, estudar seu drama, tem dificuldade de entender seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus. É o lamento de um corpo ferido e de uma alma profundamente angustiada, que mesmo amando a Deus, derrama-se diante do Senhor por conta de toda angústia. Que Deus nos abençoe, nos guarde. Terminamos esta lição, mas já marcamos o nosso compromisso na próxima lição, lição de número 6, a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem. Deus te abençoe, Deus nos abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.